também ficar gravado. Que bom. Eu acho que entrou mais alguém. Porque aí quem ficou com medo de assistir agora, depois... Mas já temos 5 minutinhos, né? Acho que a gente já pode começar a falar, conforme o pessoal for chegando, a gente vai acolhendo, vai integrando. Bom, eu sou a Consuelo Bernardes, da MCB Turismo, né? Uma agência de viagens que trabalha com o grupo 50+, 60+. Tenho a honra de estar aqui hoje com um terapeuta sistêmico, que por acaso, na vida, é meu irmão. Né? Então é sempre bom, é sempre um prazer, uma alegria compartilhar esses momentos com pessoas queridas, ainda mais sendo um irmão querido, né? A raspa do tacho, o caçula da família. Seja bem-vindo, João Gilberto. Obrigado, Consuelo, obrigado. Obrigado aqui pelo acolhimento. A gente já bateu um papo, né, uma vez, com dicas, né, sobre o que fazer, como turistar, né, de maneira simples. E aí agora a gente vai bater um papo mais longo, com um tema que também é um pouco mais profundo, que traz mais reflexões, que traz aí também várias possibilidades de vida também, quando a gente começa a compreender esse bendito medo e os impactos dele na vida da gente. É verdade. Entender e acolher, né? Esse é o desafio, porque o que as pessoas geralmente experimentam? A gente começa a sentir medo, e aí a gente começa a ficar com medo de estar com medo. Então, o grande desafio é a gente sair dessa predisposição a resistir, a se opor, a criar uma zona de briga com o medo. E olhar para ele, olhar nos olhos do medo. E, geralmente, quando a gente consegue isso, né, surfar aquela onda, atravessar aquela onda de desconforto que, inicialmente, o medo tende a produzir, a gente consegue olhar nos olhos do medo e encontrar coisas incríveis sobre a gente mesmo ali. Na maior parte das vezes, a nossa própria força. Verdade. E ver que não é tão pavoroso quanto o nome nos faz ficar apavorados, né? Já tem mais gente aqui, tem a Lígia, tem a Jovita Carvalho, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas, meninas. Isso, aproveita, curte, né? E compartilha, porque compartilhando e curtindo o YouTube e o Facebook, eles veem que o que nós estamos falando aqui tem relevância, tem importância. E aí, quanto mais curtida, quanto mais compartilhamento, mais eles distribuem esse conteúdo para outras pessoas, que pode ajudar, né? Assim, é um tema tão interessante, tão importante para a gente, né? Para a gente, como o João Gilberto começou a falar, assim, a importância de a gente olhar para o medo, né? Sem medo. Não é mesmo, João Gilberto? É isso aí. E se eu estou com medo, eu admito isso, porque muitas vezes a gente também nega que está experimentando medo, a gente nega que está sentindo medo de estar com medo, a gente experimenta o medo de reconhecer para outra pessoa, de informar a outra pessoa que a gente está com medo. Então, na verdade, o medo ele acaba gerando um espectro de experimentação que é bastante amplo. Então, quando a gente vai compreendendo essa elasticidade dessa frequência vibracional chamada medo, a gente também vai poder naturalmente interagir com isso de maneira diferente. E compreendendo que o medo não está fora de mim. O medo está dentro de mim. O medo é meu. Assim como a solução ao medo também é minha. E só que como é comum a fala, né? Nossa, Consuelo, você me colocou o medo. Nossa, Consuelo, Ideia Pereira, o bom é enfrentar o medo ao vivo. Isso aí, Ideia. É isso aí.
Né? Então, assim, eu estou com medo de entrar ao vivo, eu estou com medo, entrar ao vivo me dá medo. Usar uma plataforma nova, virtual, me dá medo. A pandemia me dá medo. Isso ou aquilo outro me dá medo. Então, a gente geralmente referencia o medo como algo externo que faz com que eu entre num estado de desconforto. E todas as vezes que a gente faz isso, na verdade, o que a gente está fazendo é delegar a nossa própria vida nas mãos de uma outra pessoa de um determinado evento, sobre o qual nós não temos controle. Somos vítimas indefesas desse evento. Mas, na verdade, isso não existe. Então, sou eu que reajo com medo ao que a Consuelo faz. Sou eu que reajo com medo diante de uma plataforma digital nova, que eu ainda não conheço. Sou eu que reajo com medo a um evento pandêmico. Sou eu que reajo com medo diante de uma doença. Sou eu que reajo com medo diante de um projeto que eu vou começar a desenvolver ou executar. Sou eu que reajo com medo quando estou diante de uma plateia ou diante de alguém perante a quem eu quero comunicar algo que é tão importante para mim. Então, na verdade, isso tudo são reações que eu mesmo produzo diante de um determinado evento ou de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E não o contrário, o outro produzindo medo em mim. Todas as vezes que eu entro nessa perspectiva, eu fico fraco, eu fico pobre, eu fico vazio de mim mesmo. E todas as vezes que eu efetivamente compreendo que o externo é apenas isso, o externo, e que sou eu, que por conta de N fatores da minha própria história, que estou reagindo com medo àquele evento, ou àquela pessoa, aquele grupo de pessoas, aí não, aí essa força volta para mim. Aí eu tenho como, efetivamente, fazer algo de positivo com isso. É verdade. Assim, hoje a gente observa, né, eu venho observando que, assim, por toda essa situação que nós estamos vivendo desde março, as pessoas, assim, o medo se instalou, né, na vida de muitas pessoas. E algumas pessoas gerou pânico. E algumas pessoas estão aterrorizadas, umas paralisadas, outros menos, e outros lidando de uma forma melhor e mais fácil com essa situação, com esse desconforto que a gente está vivendo hoje, né? Porque para ninguém isso é confortável, né? Mas tem várias formas, vários ângulos para você ver e administrar o que está acontecendo hoje, né? A Helena também está aqui. Boa tarde, Helena. Curte aí, manda coraçãozinho, porque a gente gosta muito disso. Não é mesmo, João Gilberto? Demais. Mas não é isso, né? Assim, quando a gente administra melhor a situação que a gente tem atualmente, fica mais fácil e fica mais leve, né? Para a gente tomar as decisões que são necessárias e às vezes urgentes, né? Para continuar vivendo com qualidade de vida, né? Sem um estresse absurdo. Sim. Quando você fala da leveza, é bem interessante você trazer isso, porque o que acontece? Geralmente eu vejo as pessoas experimentando muita seriedade, muito pesado, quando se experimenta medo. E aí aquilo vai ganhando uma gravidade, vai ganhando uma densidade, vai ganhando um peso, né? E eu vou ficando cada vez mais reduzido diante daquilo que está do lado de fora. E aí eu gosto sempre de citar Harry Potter nesse momento, quando a gente fala de medo. Então, para quem leu os livros de Harry Potter ou assistiu aos filmes de Harry Potter, vai provavelmente se lembrar do evento, né, da passagem do bicho-papão. E o que era o bicho-papão
na série do Harry Potter. É aquilo que os bruxinhos, que os aprendizes de bruxinhos temiam, era o bicho-papão deles. Então tinha uma caixa, salvo engano, e quando o professor deles abria aquela caixa, o que saía daquela caixa era exatamente a forma pensamento daquilo que as crianças temiam. Então, se aquela criança temia uma aranha, quando eles abriam aquela caixa, saía uma aranha gigante. Se eles temiam lagartixa, ia sair daquela caixa gigante uma lagartixa. E era o bicho-papão algo imenso, né? E eles ficavam ali pequenininhos. E quanto mais medo eles experimentavam, quanto mais o bicho-papão crescia, quanto mais potência aquilo de que eles tinham medo crescia. E aí, não sei se você chegou a ver, Consuelo, os filmes, ou ler os livros, o feitiço de neutralização do bicho-papão é incrível. Então, eram eles pegarem a varinha deles, de feitiço, apontarem na direção do bicho-papão e dizerem: ridículos! E aí eles neutralizavam aquela potência do bicho-papão. Agora, também é interessante a gente compreender o que é esse ridículos de neutralização do bicho-papão. Isso não significa que eu estou ali numa postura arrogante e de descaso com aquilo que eu estou experimentando. Mas significa apenas eu adotar internamente que, em primeiro lugar, o poder é meu. Que se eu criei, cabe a mim descriar. Que tudo aquilo que eu cocrio, eu posso descocriar. Tudo aquilo que eu descocriei, eu também posso cocriar de novo. Então, significa, quando eu pego a varinha na minha mão, sou eu assumindo o meu poder de volta para mim. Cabe a mim lidar com aquilo, não cabe a outra pessoa lidar com aquilo. E a varinha de condão, aquela varinha de feitiço, ela tem muitos outros simbolismos equivalentes, como o cetro de poder, como a espada de força. Então, são vários arquétipos nesse sentido que nos falam da mesma coisa, da importância da gente assumir o nosso poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, inclusive diante do medo do bicho-papão. A segunda coisa é a importância de eu compreender a quantidade de gravidade que eu coloquei dentro daquilo que eu tanto temo. Então, quando eu começo a compreender que aquela gravidade não tem necessidade, que ela é completamente desnecessária, eu posso começar a rir disso. Eu posso começar a trazer mais ludicidade para dentro daquilo. Então, eu lembro muito agora também, dentro desse aspecto, do livro O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandji, que tem os 10 pergaminhos, e um dos pergaminhos é justamente Rei do Mundo, que é uma equivalência do Ridículos, do Harry Potter. Então, o Rei do Mundo, o que esse pergaminho nos fala? Ele nos fala que, se eu estou muito alegre, deixe-me rir disso. Assim como se eu estiver muito triste, deixe-me rir disso também. Por quê? Porque se eu estou nos extremos, isso indica um desequilíbrio. Não indica que está errado, mas indica que está em desequilíbrio. E se está em desequilíbrio, eu provavelmente vou estar experimentando algum efeito colateral em relação a isso. Então, quando eu começo a rir das minhas situações, quando eu começo a rir desses excessos e da escassez também, eu começo a vir mais para um ponto de neutralidade. Eu começo a vir mais para um ponto de equilíbrio, de harmonização. Então, esse Ridículos do Harry Potter, ele nos convida a isso, a reassumirmos o controle sobre as nossas próprias vidas, é o tomar das rédeas nas nossas próprias mãos e olhar com leveza, compreendendo que, em primeiro lugar, aquilo que está ali é apenas uma forma de pensamento que eu mesmo produzi. Então, o meu foco está tão grande naquilo que eu não quero, que eu acabo gerando, produzindo uma quantidade de átomos psíquicos tão grande que
gera aquela experimentação na minha vida. Então, por exemplo, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero ficar sem dinheiro, eu estou com tanto foco nisso que eu experimento uma criação de falta de dinheiro. Eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente. E aí eu acabo gerando uma experimentação de vida de ausência de saúde. Apenas por quê? Porque o meu foco, a minha atenção, a minha energia está toda voltada para aquilo dali. Mas é isso mesmo, né? Assim, colocando assim, um exemplo bem esdrúxulo. Assim, quando nós éramos mais novos, né? O João Gilberto, eu sou a primeira, o João Gilberto é o último. Entre nós dois tem mais dois, né? Tem um casal, tem o Francisco e tem a Martinha. Então, o que acontece? Eu sempre fui muito medrosa, né? Sempre tive muito medo. E sempre tive pânico de barata, né? Era uma coisa, é um bicho que me deixava assim extremamente vulnerável mesmo, assim, de sair do banheiro do jeito que eu estivesse, né? Porque realmente eu tinha verdadeiro pânico. E meu salvador da pátria era o João Gilberto. Ou era o João Gilberto, era o meu pai, né? Ou então o Francisco. Só que aí eu casei, né? Eu fui ter minha vida e, assim, o César também era alguma coisa assim, era um medo muito parecido. Então, a gente dividia ali o medo, né, quando via aquele inseto horroroso. Só que quando eu me separei, era assim, era eu e eu. Ou eu enfrentava, ou ela me dominava, né? Porque a partir do momento que você demonstra que tem medo, isso em tudo, né? Tudo sempre, como o João Gilberto estava falando, tudo que a gente demonstra muito que o medo está ali latente, aquele negócio vai para cima da gente, né? Então, o que acontece com a barata? Barata voa e tá né, pá, em cima da gente. Só que aí eu falei assim, um dia eu falei assim, não, eu sou maior. Eu tenho poder. Então, a minha varinha era o chinelo, né? E eu mostrava para ela e falava assim, você está longe de mim, eu sou muito maior que você. E isso, assim, um exemplo muito, né? Mas eu conseguia matar. E hoje eu não tenho mais medo. Eu tenho nojo. Mas medo, hoje ela não me gera mais medo, porque eu consegui vencer isso dentro de mim. Eu consegui falar para mim mesmo que eu sou muito maior do que uma baratinha, do que um baratão, né? Por maior que seja barata, ela não é maior do que eu. O meu pé é muito maior do que ela, o meu chinelo é muito maior do que ela, né? E um Baygon vai muito bem nessa hora, né? Então, assim, é o enfrentamento, mas nesse caso, assim, com violência, né? Porque é ela ou eu, né? Mas em muitos outros casos, com amorosidade, né? A gente olhar de uma forma carinhosa para aquilo que nos incomoda, né? Que nos incomoda muito e que nos tira do eixo, né? Não é isso? Sim, sim. E esse exemplo que você traz, ele é muito bom, porque ele reforça, né, essa perspectiva de eu assumir o controle da minha vida, das minhas próprias mãos, que foi o que você foi obrigada a fazer quando você foi morar sozinha. Porque aí você não tinha mais os irmãos para delegar o seu poder, você não tinha mais o seu pai para delegar o seu poder, você não tinha mais o seu marido para delegar o seu poder. Então foi necessário que você se apropriasse do seu poder em relação àquilo que você temia. Então esse é o primeiro passo. E uma outra coisa bastante interessante que você trouxe, Consuelo, de esclarecimento sobre isso, é que quando a gente está experimentando o medo, como é comum a gente se perder na experiência. Então, você veja, quando você falou, né, que éramos mais novos, aí quando você se deparava com uma barata, e então você experimentava um medo muito potente, na verdade, o que acontecia? Você se perdia dentro da experiência do medo. Sua respiração descompensava, seus pés, né, não tinha mais estado de presença, como eu costumo sempre falar com os meus alunos, com os meus clientes. Onde estão seus pés?
Porque sempre que você souber onde estão seus pés, você sabe onde você está. Então, você está aqui. E, geralmente, num evento como medo, é muito comum a gente ir para algum outro lugar, menos se manter aqui e agora. Então, a gente ter essa atenção de procurar se manter presente diante de uma vivência de medo é muito importante. Isso, por si só, já ajuda a diminuir a potência daquele desconforto. Agora, eu quero aproveitar e fazer aqui um comentário e falar um pouquinho sobre o que a Helena mencionou aqui, que ela teve pânico. Eu vi que a Helena escreveu que ela teve pânico. Esse medo que a gente está tratando aqui, ele é diferente do pânico, tanto que é outro nome. Então, na síndrome do pânico, eu vou ter, naturalmente, uma série de fatores diferentes desse medo, mais comum, que muitas vezes pode até ser desenvolvido como uma fobia, que era o que a Consuelo estava relatando aqui, que na verdade ela tinha uma fobia de baratas. Outras pessoas têm fobia de altura, fobia das mais variadas. Então a gente está falando desse tipo de medo, em que muitas vezes se transforma até num evento fóbico. Outra coisa diferente é a crise de ansiedade, é a crise de pânico. A gente vai ter toda uma organização interna que é diferente. E nas crises de pânico, nas crises de ansiedade, muitas vezes é extremamente importante, muitas vezes não. Eu posso afirmar que é importante quando alguém desenvolve esses sintomas que tenha tanto um acompanhamento terapêutico quanto um acompanhamento médico, para que ela possa dar conta tanto de compreender o que está levando ela àquelas crises de pânico e de ansiedade, assim como também ter um apoio medicamentoso que ajude a estabilizar e conseguir atravessar esse momento tão desafiador, como, por exemplo, o pânico nos convida. A potência do desconforto de um momento de pânico, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, a gente, por exemplo, pedir para que alguém que está experimentando um ataque fóbico, uma crise fóbica, respirar e adquirir ali um estado de presença é geralmente mais possível do que quando alguém está experimentando uma crise de pânico. A crise de pânico, eu tenho uma voltagem, eu tenho uma potencialidade dos sintomas e uma organização psíquica e emocional e também orgânica completamente diferente. Então, eu achei, considerando o comentário que a Helena fez, é importante marcar isso e fico aqui na torcida, Helena, que você tenha conseguido, vi que você escreveu, fiz os 2 acompanhamentos, fico na torcida para que esses acompanhamentos te ajudem a encontrar os recursos que estão dentro de você mesmo para você poder virar essa página. Mas, indiscutivelmente, a primeira coisa, eu preciso parar de negar que eu estou experimentando aquele desconforto. Então, muitas vezes, a gente vê crises muito agudas e muito potentes acontecendo, também como consequência de um período de negação do desconforto. E aí aquilo vai se somando, aquilo vai crescendo, aquilo vai sendo potencializado, e aí chega uma hora que está ali, está a crise de pânico instalada, e a gente sabe, a gente reconhece o quão desafiador para alguém lidar com isso vale a pena, talvez, investigar, Helena, como é que anda a sua relação com a raiva. Porque é muito comum raivas não expressadas, raivas que foram encapsuladas, raivas que não tiveram autorização de serem olhadas e, em espaço seguro, tratadas e curadas,
muitas vezes elas podem virar um pânico ou podem virar também uma depressão. Mas é óbvio também que não dá para restringirmos uma crise de pânico a isso. Mas é interessante a gente poder abrir esse espaço investigativo, né, sobre a quantas andam a minha relação com a raiva. Porque a raiva é parecido com medo, no sentido de que, da mesma forma que eu começo a ficar com medo de estar com medo, eu começo a ficar com raiva por eu estar com raiva. Porque isso tudo são coisas que a gente aprende, não é, Consuelo? A gente aprende que a gente não pode sentir medo, a gente aprende que a gente não pode sentir raiva, a gente aprende que a gente não pode ficar triste, a gente aprende que a gente não pode, um monte de coisa que a gente tem que viver o tempo inteiro com um sorriso mentex, estou aqui entregando a idade, né? A gente tem que estar sempre com um sorriso mentex, parecendo que está saindo de um comercial de margarina, de café da manhã. E a vida no dia a dia, ela não é assim. A vida no dia a dia, ela nos prega várias surpresas, ela nos convida a muitas coisas para as quais, às vezes, a gente não se preparou e não se organizou. E se a gente começa a negar essas coisas imprevistas com as quais a vida vai colocando diante da gente, a tendência é que vai ficando muito difícil de viver a vida. E aí e aí a gente vai se distanciando do propósito da vida. Né? Qual é o propósito da vida? Viver. Só que se viver vai ficando muito difícil, eu vou me desconectando do propósito da vida. E aí a minha vida vai ficando sem vida. A gente vai morrendo em vida, né? Vai sim. Vai sim. E assim, é importante a gente reconhecer a raiva que existe dentro da gente, né? Porque muitas vezes a gente se acha tão boazinha, tão gente boa, tão queridinha, tão isso, tão aquilo, que a gente não se reconhece. A gente não reconhece essa parte da gente que dói, né? Que dói, que é raivosa e que explode, que tem vontade de explodir. Mas por estar dentro de uma caixinha tão bem moldada, né? Ela não aflora. Eu falo isso por experiência própria, né? Porque quando eu comecei os meus trabalhos terapêuticos, a primeira coisa que falaram para mim foi assim: existe muita raiva dentro de você. Eu falei: que isso? Tá ficando louca, né? Imagina, eu tão bonita, tão formosa, tão boazinha, tão sereninha, como raiva dentro de mim. Isso é uma coisa que não passa por aqui, né? E aí a gente nega, né? E a gente nega, até que nos trabalhos terapêuticos essa raiva ela vai aparecendo de um jeito aqui, de um jeito ali, e a gente vai começando a olhar, né? Mas isso a gente também tem que querer, né? Porque se a gente não quiser, ela vai se mostrar e a gente vai passar batida 200 por hora, falando você não é minha, você não é minha, você não é minha, fui. Né? Não, eu sempre quis ver. Né? Eu, graças a Deus, assim, eu gosto de olhar para aquilo que não está certo. E se eu posso melhorar, por que não? Né? Então, o meu objetivo é sempre esse, é sempre crescer. Só que, assim, no início era muito difícil reconhecer, né, que existia uma raiva imensa, absurda dentro de mim. E, aos poucos, foi extravasando, e hoje tá bem melhor. Né? Hoje tá bem mais tranquilo lidar com isso, saber que ela existe. Né? E, às vezes, eu me dou a oportunidade de extravasá-la, né? De chutar o pau da barraca, como se diz aí no popular, né? Extravasar mesmo, porque às vezes a gente precisa de dar voz para isso. E quando a gente dá voz, a gente fica curado. Né? A gente se cura, a gente fica mais leve, a fisionomia até muda, porque a gente se liberta de um monte de coisa que está tudo agarrado, né? Está tudo agarrado na gente e a gente precisa de mandar esses monstrinhos, a gente precisa pegar lá a varinha do Harry Potter e mandar os ridículos embora, né? Não chamando a raiva de ridícula, mas
aquilo não cabe mais para a gente, né? E isso que me dava raiva, que me entristecia, que me aborrecia, que me fazia ter vontade de gritar, né? Eu dei voz. Então já foi -1, -2, -3, -4. E a gente vai ficando mais leve, vai ficando mais inteira, né? Vai ficando mais a gente mesmo, né? Porque a gente começa com essa capa, com esse véu, viver uma vida que não é nossa, né? A gente vive aquilo que o outro acha da gente, não é isso, João Gilberto? Isso mesmo. E assim, a gente começou a falar muito da raiva, né? E é muito interessante porque raiva e medo dialogam muito um com o outro. Então, por que eu experimento uma raiva tão encapsulada? Por que eu encapsulo essa raiva? Por que eu nego a existência dessa raiva? Porque eu tenho medo de expressar isso. Eu tenho medo de expressar essa raiva. E eu tenho medo de me deparar com a minha própria força. Eu tenho medo de, ao expressar a raiva, não ser aceito num determinado grupo. Eu tenho medo de, ao expressar essa raiva, deixar de pertencer a uma família, a um grupo. Eu tenho medo de falar e de me pronunciar e de bancar aquilo em que eu acredito. E aí eu vou nutrindo, começo a desenvolver uma raiva a cada vez que, por medo, como você bem falou, eu deixo de ser eu. E aí eu começo a construir um não eu, um não João, e começo a apresentar esse não João para o mundo. Oi? Personagem. A gente cria um personagem. Isso aí. Por isso que eu digo que o processo terapêutico, ele não é um processo de construção de quem a gente é. O processo terapêutico, ele é um processo de desconstrução de quem a gente não é. Para que quem a gente de verdade possa, então, emergir debaixo de tudo aquilo que a gente colocou em cima de quem a gente é. Então, geralmente, o eu que a gente apresenta para o mundo não é o nosso eu verdadeiro. Não é? A gente, desde pequenininho, a gente foi entrando nos jogos emocionais dos mais variados e com muito medo de falhar, com muito medo de não ser amado, com muito medo de não ser aceito, com muito medo de não ser reconhecido, com muito medo de não sobreviver. A gente foi criando camadas e camadas que não tem absolutamente nada a ver, na maior parte das vezes, com quem a gente é de verdade. E aí vai surgindo uma raiva. Vai surgindo uma raiva em relação ao medo que eu tive de falar e eu não falei. Vai surgindo uma raiva porque eu falei quando eu não queria falar. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá uma festa de aniversário daquela criança de 3 anos. Aí aquela criança de 3 anos está doida para ganhar brinquedo de presente. Aí vem a tia e traz o quê? Traz uma meia para a criança. Uma meia linda. Aí a criança olha para aquela meia e a titia pergunta, gostou? Aí a criança diz, não. Aí o que a mãe e o pai fazem? Gostou sim. Diz para a titia que gostou. Obrigado, titia. E a gente começa ali a desenvolver um medo de expressar a nossa própria opinião. E, ao mesmo tempo, começa a surgir uma raiva de eu não poder ser eu. De eu não poder ocupar o meu próprio lugar no mundo. Porque, na verdade, o que está acontecendo é isso. É uma não autorização das pessoas de autoridade com as quais a criança convive, dela ser ela própria. Dela dizer que gostou quando gostou e dela poder dizer que não gostou quando ela não gostou. Então, quem aqui tem filhos, por favor,
Comecem a autorizar seus filhos. Digam a eles expressamente, verbalmente: eu autorizo você a ser você mesmo. Eu autorizo você a dizer sim quando você quer dizer sim. E a dizer não quando você quer dizer não. Eu autorizo e te abençoo se você diz que gostou quando realmente gostou. E te autorizo e te abençoo a dizer que não gostou quando você realmente não gostou. Então, eu costumo muito falar dos convites, né? Então, eu também faço muitas lives e digo assim para as pessoas: olha, manda um convite para as pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas de alguma maneira, para as pessoas que você acredita que possam ter um pouco a ver com os conteúdos que eu costumo trazer. Mas, olha, lembra, convite admite recusa. Porque se ele não admitir recusa, ele deixou de ser convite e passou a ser uma intimação, uma ordem. Então, a gente precisa abrir esse espaço, né, de deixar o outro expressar a sua própria opinião. Mas aí a gente tem medo. A gente tem medo de perder a pessoa. A gente tem medo de perder aquela convivência. A gente tem medo de perder aquela relação. E não vai se dando conta dos preços altíssimos que a gente paga todas as vezes que a gente cai, como diria a nossa mãe mineira, que a gente cai nessas esparrelas, nessas armadilhas. E como cai, né? Sim, sim. Como cai. Porque a gente passa a tomar isso como verdade única e verdadeira, de verdade, né? Bem, reforçando bem, porque a mãe é a autoridade máxima para a gente quando é pequeno, né? Então, assim, eu, assim, penei bastante, né? Peno até hoje, né? Porque eu sempre fui muito obediente. E mesmo assim, nos meus momentos de rebeldia, de indignação, de ser contrária àquilo que estava sendo proposto pelo papai e pela mamãe, eu sempre obedecia, eu sempre acatava, né? Para mim era muito difícil dizer não, e a gente carrega isso para o resto da vida, né? O dizer não passa a ficar muito pesado. Você acaba engolindo o saco por não conseguir falar não. Não, não quero, não estou afim. Muito obrigada. Com educação, mas não. Né? O João Gilberto, nós temos uma cliente dele, né, uma pessoa muito mais amiga dele do que minha conhecida dele é amiga, que ela disse que nós somos muito educados, muito polidos, né? Porque a gente está sempre tentando agradar o outro, né? A gente está sempre olhando com o olhar do outro, não com o nosso olhar. A gente procura sempre ver se aquilo que vai responder vai agradar ou não ao outro. Mas e nós? E o que se passa aqui dentro? Como é que fica? Né? Aí a gente vai entubando. E aí vai virando raiva, né? Muita raiva, como diz lá em Minas, né? Raiva demais, demais da conta. Porque é isso, né? Se a gente não extravasa, como é que faz, né? Se eu estou sempre preocupada em não em ser aceita num grupo, e para ser aceita num grupo, eu tenho sempre que ser vaquinha de presépio, falar sempre sim, 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 pois não, pois não, pois não. Quando eu vou falar não, o que vai acontecer? Eu vou ser banida. Né? Mas quando a gente começa a se colocar de uma forma amorosa dentro do nosso contexto naquele grupo, nós não somos eliminados. Muito pelo contrário. Aqueles que também mentem para si vão se afastar. Né? E aqueles que são verdadeiros vão ficar. Então, assim, é sempre importante a gente olhar para a gente, né? Sem agressividade, né? Não precisa de ser agressivo para dizer não. Não precisa de ser mal educado para colocar a sua opinião. Pode ser delicado, pode ser gentil, mas simples não, muito obrigada. Eu agora não posso, para mim vai ficar difícil,
isso não cabe agora para mim, né? E tem várias formas, tem vários viés aí para a gente se colocar de uma forma elegante, né? Continuar sendo polido, Mas mas aí a gente só precisa tomar um cuidado. Assim, eu lembro, essa minha amiga, né, que você mencionou, ela um dia virou para mim, né, e falou assim: João, sabe qual é o seu problema? E eu falei assim: não, me diga, porque se é um único problema, me diga qual é. Né? Quero saber já. E aí ela veio para mim e falou assim: João, o seu problema é que você é educado demais. E aí, aquilo para mim foi um choque, porque eu e você, nós aprendemos a ser educados demais. E eu comecei também a compreender que dentro dessa educação acabava vendo também a necessidade de muita justificativa. Até que eu comecei a compreender que não é uma frase completa. Da mesma forma que sim é uma frase completa. Então eu fui me dando conta da importância da gente ter falas com mais pontos e menos vírgulas. Da importância da gente parar de ficar se justificando o tempo inteiro sobre as nossas escolhas. Mas como assim? Não, peraí, deixa eu me justificar aqui, porque eu tenho medo do que a Consuelo vai pensar sobre mim. Peraí, deixa eu me justificar aqui também, porque eu tenho medo que aquela pessoa me ache mal. Deixa eu me justificar aqui também, para eu poder ficar bem na fita. Deixa eu me justificar. E aí, eu vou vivendo uma vida que, uau, passa a ter um preço altíssimo pelo qual eu pago. é verdade. E o preço é alto mesmo, né? Muitas vezes é um câncer, é um AVC, é um infarto, né? É a síndrome do pânico, são várias doenças que levam, né, a essas intubações. Né? Então, a partir do momento que a gente internaliza demais isso, o corpo responde, porque o nosso corpo fala, né? Não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo fala o tempo inteiro. E então, quando não estoura na pele, né? Em algum órgão interno, aquilo vai se reproduzir, vai ter que aflorar de alguma forma, vai ter que sair de alguma forma, né? Então, comigo é na garganta. Então, assim, trava que eu perco a voz. Simplesmente eu fico muda. Então, assim, se eu tiver muito tensa, se eu tiver com medo muito grande ou muito preocupada com alguma situação, a minha voz fecha, mas fecha mesmo, assim, de ficar rouca, de não conseguir falar. Trava, simplesmente assim. Então, é importante assim, a gente realmente olhar para isso, né? Procurar ajuda, né? Existe hoje em dia tantas possibilidades, né? O João Gilberto faz um trabalho maravilhoso, mas tem outros terapeutas, tem outros psicólogos, né? Tem tanta gente nessa área. As pessoas têm muito preconceito com a psiquiatria. Gente, a psiquiatria é aliado. A psiquiatria não é o bicho-papão, não precisa ter medo da psiquiatria, né? A psiquiatria é, um, é, um, é uma ferramenta assim absurdamente importante para a gente ficar bem, para atingir o equilíbrio. Ah, vai no psiquiatra, tá maluco. Não, não tá maluco, não. Tá maluco quem tá falando. Né? Por não reconhecer a importância que tem esse viés da medicina. Né? Porque se existe, é porque é importante, né? Em algum tempo atrás, em algum tempo do passado, era colocado de uma forma muito radical, com tratamentos bastante pesados, né? Mas era tudo uma descoberta. Hoje as descobertas são outras, são tão mais leves, são tão mais agradáveis, nos deixam tão bem, nos fazem respirar bem. Tem trabalho de respiração, tem trabalhos de movimento do corpo. Nossa, tem muita coisa boa, não tem, Gilberto?
Tem constelação sistêmica, que eu sou apaixonada por esse trabalho, né, que revela ali partes nossas, né, que são importantes de ser olhadas. Então, se eu pudesse, eu vivia mergulhada aí nas terapias, né? Porque realmente não dá tempo. E tem muita coisa gratuita, gente. Todo mundo vai dizer, é caro. Não, não é caro. É caro quando você não procura. Não procura ajuda e aí você vai ficar doente. Agora, quando você se olha, você bota o espelho e fala assim, eu quero me ver, eu quero olhar para mim, e aí você procura os recursos que vão te levar a uma solução, mas você também tem que querer ver o rosto que vai mostrar ali, né? Porque às vezes dói, né? Mudar dói muito, mas vale a pena. Eu posso te dizer assim, de corpo, de alma, de espírito, de tudo, que vale muito a pena. A gente cresce como ser humano absurdamente, né? Eu conheço pessoas, e eu mesmo, né, que assim, há um tempo atrás era uma pessoa, você olhava, era um rosto. Hoje é outro rosto, é outra coisa. Assim, é um Botox. O João Gilberto faz uns trabalhos que a gente fala que é o Botox Express, né? Porque a pessoa desenruga, sabe? Assim, você solta os músculos do rosto, né? Você solta tudo isso que fica assim, ó, que fica feio, que fica fechado, emburrado, contrariado, com medo. Ai, eu não posso, eu não vou. Solta, solta. E você vai se olhar e você vai ter prazer de se olhar. Nossa, pessoa maravilhosa, espetaculosa que eu sou. Não é isso, Gilberto? Sim, aí você falou que dói, né? E aí eu fiquei lembrando de duas coisas, né? A primeira, muita gente fala assim, não, me olhar dói muito. Como se não olhar não estivesse fazendo um monte de outras dores. E aí tem um post assim que circula muito pelas redes sociais, que eu adoro, que diz assim, mudar dói, ficar onde está dói. Então escolha uma das duas dores e pare de reclamar. A questão é que a gente muitas vezes é viciado em reclamar, sem se dar conta que reclamar é reclamar, ou seja, é clamar duas vezes. Eu clamo e reclamo, então é clamar duas vezes. Clamar é pedir. E aí a pergunta que fica é, até quando eu vou ficar pedindo em dobro aquilo que eu não quero, aquilo que não me convém? Né? Então, se me ver dói, e se ficar onde está dói, escolha uma das duas dores e vai ser feliz, sem reclamar. Sem reclamar. Né? Então, a gente precisa desenvolver este bom hábito de, ao invés de reclamar, agradecer. Por quê? Porque aquilo em que eu ponho o meu foco, aquilo cresce. Aquilo em que eu ponho o meu foco, prospera. Aquilo onde eu ponho a minha atenção, eu gero energia de manifestação daquilo. É inevitável, é inevitável. Não tem como eu me virar para cá e chegar do outro lado. Assim, não tem como eu virar para este outro lado e chegar do outro. Então, eu preciso compreender onde é que está o meu foco. E aí você mencionou as constelações, né? E por que as constelações geralmente são tão impactantes? Porque elas mostram para a gente onde está o nosso foco. E por que muita gente, às vezes, resiste ao que está ali? Porque a pessoa não quer admitir que ela, por exemplo, está olhando para fora do casamento. Aí por isso que o casamento dela não tem energia. Ela não quer admitir que ela está olhando para fora da empresa dela. Aí por isso que a empresa dela, a atividade profissional dela, não tem energia. E assim vai. Então, quando a gente vai compreendendo que aquilo que a gente manifesta no mundo decorre de onde eu deposito meu foco, quer de forma consciente, quer de forma inconsciente, não tem muito o que fazer ali de diferente, não. E não é porque eu estou depositando meu foco de forma inconsciente que eu deixo de depositar o foco. Então,
qual é o nível de presença, qual é a qualidade de presença que eu quero começar a imprimir na minha própria vida. Porque vai ser essa qualidade de presença que vai me permitir, né, ter um tipo ou outro tipo de experimentação de vida. Então, eu lembro, a gente começou falando da pandemia, né, do medo da pandemia. E aí eu lembro que quando começaram as orientações de distanciamento social, e vai fechar isso, vai fechar aquilo, eu que faço muitos trabalhos em grupo e presenciais, né, todas não, né, mas 90% dos meus atendimentos individuais na época eram presenciais, cerca de 10%, naquela época era por vídeo, e quando aquilo começou, eu falei assim, meu Deus, e agora? Né? Como é que vai ser o meu trabalho? E vai faltar dinheiro, vai faltar cliente, vai faltar tudo, eu não vou ter como atender, e agora eu vou me arriscar. Eu, pelo menos 2 dias, eu vou abrir, eu vou me arriscar para atender. Quando eu me dei conta de que aquilo era um medo que eu estava produzindo, porque eu estava conectado com a falta, aí eu parei, respirei, procurei compreender onde estavam os meus pés, trouxe os meus pés por aqui agora, respirei, me centrei. Eu falei assim: não, a falta é uma ilusão. Vai mudar. Indiscutivelmente vai mudar. Vai ser diferente. Então, deixa eu abrir aqui agora, então, um espaço de flexibilidade para que eu possa, então, experimentar essa nova realidade. E assim foi. E aí transformei todo o meu trabalho em trabalho virtual. E 3 clientes meus dos atendimentos presenciais não toparam a vir para o atendimento por vídeo. Em compensação, muitos outros se disponibilizaram. Muitas outras pessoas que adoravam, tinham muita vontade de serem atendidas por mim, mas por não morarem no Rio, ou pelos horários não serem compatíveis, se privavam de ter sessões comigo. E a partir da possibilidade do atendimento por vídeo, isso tudo passou a ser possível. E a agenda continua bem, o meu trabalho continua bem. E aí eu falei assim, poxa, tá vendo? Se eu não tivesse olhado para o medo e dito, ridículos, tá? Você decorre de uma ilusão, você decorre da minha falta de presença, você decorre por eu estar delegando o meu poder pessoal a um evento externo. Potente, sim, e muito. O processo pandêmico é mundial, extremamente potente. Mas o meu poder não precisa ser delegado a ele, a esse evento internacional por conta disso. Eu posso e devo, mais do que nunca, estar completamente apropriado do meu poder pessoal. Com certeza. E tudo flui, né? E nós estamos aí, né? Quanto tempo? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, já estamos quase em outubro, né? Porque hoje já são 20, faltam 10 dias. Uau! Faltam 9 dias para terminar o mês, né? E tudo vai transcorrendo normalmente, sem, sem atropelos, porque acalmou o coração, né, Gilberto? Porque Sim. serenamente acalmou o coração, abriu espaço para acolher o novo. Só isso, não foi isso? É só isso. Parece muito, né? Mas é tão simples. Basta que a gente realmente se dê essa oportunidade. E quando a gente se dá essa oportunidade, aí as coisas vão fluir vão seguir o seu fluxo, né? Como hoje, né? Assim, ainda existe o processo, existe, é fato que está aí, né? A Covid-19 mata? Mata, o câncer mata, o infarto mata, o AVC mata, a dengue mata, tem muitas coisas que matam, levar um tombo, cair, bater com a cabeça ali, pode morrer, entende? Tem várias outras situações que podem levar uma pessoa ao óbito, né? Isso é fato, isso é fato. Mas como é que você vai lidar? Eu posso sair, cair ali, vou bater a cabeça, vou morrer, aí eu não saio mais de casa? Não,
eu vou tomar cuidado, vou botar um calçado que me deixe confortável, que sustente bem a planta do meu pé, né? Vou botar um óculos para poder enxergar bem o caminho que eu vou passar, e assim você vai seguindo a vida, né? A vida segue, a vida flui, a vida não parou, continuamos aqui. Eu espero que por um bom tempo, né? O tempo que Deus quiser. E eu espero que seja longo esse tempo. Há um tempo atrás eu queria abreviá-lo, mas hoje eu quero que ele seja longo. Então, é que a gente consiga viver esse tempo bem, né? Bem vivido, com qualidade, com harmonia, com paz, sem essa confusão toda. E, assim, mais uma vez, procura ajuda. É importante ter ajuda. Né? Tem muitas pessoas que podem orientar. Se você quiser, estou aqui, ó, presente. Sempre mando mensagem lá nos domingos à noite. Estou à disposição, entende? Posso eu não conseguir ajudar, mas a gente pode buscar uma pessoa que possa ajudar. Né? Estamos num mês muito importante. Estamos no mês amarelo. Mês amarelo quer dizer o quê? O mês do suicídio. Quantas pessoas não estão tirando as suas vidas porque não falam? Falar sempre é o melhor remédio. Fale, coloque para fora. Busque alguém que você tenha confiança. Se você não sente confiança em ninguém, vá num pastor, vá num padre, vá num macumbeiro, no pai de santo, vai no hindu, vá em algum lugar, mas vá e fale. Abra sua boca e fale. Bota isso que está agarrado aqui dentro, que está entupindo, para fora, né? Porque vai salvar a sua vida. Não é de mais ninguém, é a sua vida. Você pode ter certeza, te digo assim, com muita clareza, com muita certeza mesmo, que tem jeito. Hoje parece impossível. Um dia falaram assim para mim, o seu mundo hoje está cinza, mas ele vai ficar colorido. Eu, com lágrimas, olhei e falei, imagina, Irke, doido, está completamente fora de situação, né? E estou aqui, colorida, plena, capengada. A gente cai aqui, levanta ali, mas a gente segue, né? Porque tem jeito. Tudo tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Quando você não fala, fica entupido e vai fazer besteira, aí você realmente não vai ter jeito. Agora, se você abrir a boca, se você deixar sair o que está aqui para fora, tem sempre um ouvido e um coração e uma mente boa para te acolher e te dar um abraço ou te escutar com carinho, entendeu? E para você seguir aí o seu rumo. Eu acho que nós já estamos avançando demais no seu tempo, João Gilberto. Já temos 1h e 13 minutos. Isso. Né? Eu quero agradecer imensamente a todos que estão aqui. Né? Tem tanta gente bonita aqui. Conceição Queiroz, a Lígia, a Sônia Miranda, Cristina Bruno, né? Tem várias pessoas. Então, assim, a Deia, a Cissa, eu vi que eu esqueci o nome dela, que rolou aqui, eu acabei não esquecendo o nome, Helena. Então, muito obrigada a vocês que assim, a Vilma está aqui, a Ana Cláudia Bruno Ribeiro, cadê? Dona Maria José Frade, a Vera Rego Monteiro. Nossa, tem muita gente linda. A Deia, Natália, né? Muitíssimo agradecida pela presença de vocês, por ter atendido ao convite, por ter tirado esse tempo aí do seu dia para nos escutar. A live vai ficar gravada, eu vou colocar também no YouTube, depois eu deixo o link aqui em cima, hoje ainda ou amanhã, provavelmente, já vai estar aqui o link para vocês. Então, assim, meu muito obrigada mesmo de coração, que alguma coisa que nós falamos aqui tenha entrado aí no seu coração, na sua mente, né?
que tenha ficado como uma boa mensagem para você transbordar na vida do outro, né? Porque hoje a gente busca sempre isso, né? Tudo aquilo que a gente, tudo que vem para a gente transborda para o outro, que o outro vai transbordar para o outro, e assim a gente vai fazendo vários elos, né? De harmonia, de paz, que a gente está precisando muito disso, né? De alegria, de notícias boas, de assuntos bons, né? E então eu quero, antes de despedir do João Gilberto, encerrar com a letra de uma música do Lenine que eu acho assim muito importante, né? Eu acho que ele foi tão feliz na hora que ele compôs essa letra, que diz assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, viva bem o hoje. João Gilberto, muitíssimo obrigada por ser meu irmão, por ter vindo por último, né? Por ter chegado na família para trazer sempre alegria, boas palavras, acolhimento. Muito agradecida mesmo pelo seu precioso tempo, que eu sei que é bastante difícil você conseguir espaço na agenda para poder fazer esse bate-papo. Então, assim, recebe todo o meu carinho, todo o meu amor, todo o meu afeto e a minha bênção como irmã mais velha, né? Que Deus te abençoe muito, que muita prosperidade, muita alegria, muito amor sempre aconteça para você na sua vida. Obrigado, recebo com alegria. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de me receber aqui na casa do MCB Turismo, né, MCB Tour, e por a gente poder abordar esse assunto que é tão importante, tão difícil para tanta gente, né? E obrigado pelo acolhimento, obrigado por você ter vindo na ponta da fila, abrindo o caminho para os seus outros 3 irmãos poderem vir também. E eu no finalzinho, na raspa do tacho, como dizia o papai. Então, muito obrigada. O contato do João Gilberto vai ficar aqui em cima também. Vou deixar, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, e tem os trabalhos que ele faz, alguns exercícios. Então, é bem bacana para quem quiser acompanhar, vale super a pena, deixando a irmã de lado, a pessoa falando, né? Eu posso te garantir que vai valer a pena você acompanhar. E se você achou que o conteúdo foi relevante, que foi bacana esse bate-papo, replica para as outras pessoas, né? Pega esse link e compartilha com outros que não puderam participar agora, 4 horas da tarde. Às vezes é um horário um pouco ingrato para algumas pessoas que estão em médico, estão trabalhando, estão com algum a fazer, mas que podem ver à noite, ou podem ver amanhã de manhã, no horário que for permitido, ou então durante o final de semana, né? Porque vai ficar aí para sempre. Tá bom? Então, meu muito obrigada mais uma vez. Até breve. Eu espero que você volte novamente para a gente voltar aí outro e bater. Pode ter certeza que eu volto. Isso. E é sempre um prazer estar com você e estar com vocês aqui. Um beijo. Obrigada por tudo. Beijos.